Você que é líder do Ministério Infantil tem que compreender uma coisa. O planejamento tem que andar assim com você. Porque se você não tem um planejamento estratégico, não vai dar para apagar incêndios. Não dá. Com criança não dá para apagar incêndio. Você pode, no mínimo, fazer qualquer brincadeirinha ali. Mas no final das contas a criança não vai aprender nada, ela vai se irritar, ela vai te desconcentrar e você vai se frustrar. Vai ser mais uma professora frustrada dentro do Ministério Infantil. Porque às vezes as pessoas acham que o Ministério Infantil é o menos importante da igreja. Muitos pastores, muitos líderes, pega qualquer jovem, qualquer adolescente, joga lá na sala do Ministério Infantil e que o jovem acaba tratando mal, as crianças acabam abusando deles, enfim. Se você que é do Ministério Infantil entende que é um compromisso seu, que é um chamado seu, você precisa planejar, porque o ato de planejar vai te dar estratégicas de facilitar, otimizar o seu tempo e principalmente conquistar os seus objetivos. Qual é o seu objetivo hoje? Eu quero que você escreva aí. Qual é o seu objetivo hoje para o Ministério Infantil? É apenas ter um cargo na igreja? É apenas para ter um perfil de liderança? Qual é o seu objetivo hoje no Ministério Infantil? Responda aqui, qual é o seu objetivo no Ministério Infantil? Se você tem um objetivo, você tem que ter um planejamento, sabe por quê? Porque o planejamento vai tornar as suas ideias mais claras e as suas escolhas, consequentemente, serão assertivas. A sua palavra e a sua tomada de decisão serão assertivas a ponto de fazer com que a criança cresça e não se desvirtue daquilo que você ensinou. Isso é trabalho para os pais, mas você também tem essa responsabilidade quanto líder de criança. Então pare de dizer que você é tia do Ministério Infantil. Você não é tia do Ministério Infantil, você é uma professora e a sua responsabilidade é catequizar a criança, é levar ela ao Evangelho de Cristo de maneira sólida, explícita, dinâmica, lúdica, mas com verdadeira essência, que é a palavra de Deus. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver uma estratégia pedagógica. Geisa, eu não sou pedagoga, mas você está nesse curso, não tá? Você vai ter aqui, já foi disponibilizado aqui várias estratégias pedagógicas. Então, preste atenção, porque você precisa planejar. Porque você precisa organizar o seu tempo, as suas atividades, os seus projetos e o desenvolvimento deles para o Ministério Infantil. Você deve saber quais conteúdos você quer trabalhar no mês, no ano, na semana, na escola bíblica. Se você não tem isso em mente, você acaba se sobrecarregando. É por isso que serve o planejamento. É para isso que serve o planejamento, para que você não se sobrecarregue, para que você otimize o seu tempo. E você tem que planejar também a sua vida, tá? Se você não planeja a sua vida de dentro para fora, não adianta também planejar só o Ministério Infantil. Se a sua casa não estiver planejada, se seu esposo, por exemplo, for deixado em casa para você tomar conta do Ministério Infantil. Deus não quer que você abandone a sua vida por conta do Ministério Infantil, muito pelo contrário, Ele quer que você tenha uma vida muito organizada para que essa ordem permeie aí ao ministério que Ele entregou nas suas mãos. Um bom planejamento, ele reduz os esforços necessários e te ajuda a visualizar, principalmente, o que precisa ser feito. Se você ainda não fez seu planejamento, nós temos aqui vários PDFs com planos de aula, ideias de dinâmicas, nós temos brincadeiras, jogos e provavelmente alguns recursos serão disponibilizados aqui, alguns PDFs de recursos que você pode estar construindo, mas que você tenha um planejamento claro diante principalmente da realidade dos seus alunos. O planejamento, ele vai te ajudar a direcionar os seus passos. Já disse o autor por aí, quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve, tá? E se você não domina a si mesmo, você não domina mais nada. Ou seja, se você não domina um planejamento para você, para o seu ministério, como você vai dominar 10, 15, 20 crianças? Não tem como. Qual é o lugar que você quer chegar dentro do ministério que Deus te entregou? O planejamento, ele vai te ajudar principalmente a prever imprevistos, evitar desperdícios, falhas e esforços desnecessários. O planejamento, ele deve estar em tudo na nossa vida. Quando você vai viajar, você planeja. Quando você vai casar, você planeja. Quando você vai para uma faculdade, você planeja estudar.
E por que que no ministério que Deus entregou nas suas mãos você tem dificuldade de planejar? Vai dar escola bíblica, vai dar aula na escola bíblica domingo, você tá ali sábado de noite preparando a aula. Não, deixa a sua aula pronta. É claro que tem alguns momentos que você não vai dar conta, mas o ideal é que você já tenha em mente o que você vai trabalhar durante o dia. Claro, no sábado de noite você vai ver ali, visualizar o que precisa ser feito no domingo de manhã, mas não dá para você pegar um assunto sábado de noite, fazer um recurso. Não, você tem que ver durante o mês quais recursos eu vou usar. E o ideal é que desde o seu planejamento você tenha um tema específico, tá? E o culto seja trabalhado com o mesmo tema que você vem trabalhando ali durante o mês, para aquela criança se contextualizar do que é que você está falando. Não adianta você falar sobre Moisés o mês inteiro e quando chega no culto da criança, no culto infantil, você vai lá e fala sobre os segredos da melancia. Tem o que a ver com Moisés? Líder, preste atenção, você é uma professora. Você tem que ter um planejamento sólido, não precisa ser pedagoga para isso, você precisa se organizar para isso. O planejamento, ele faz com que você direcione o seu liderado aonde você quer que ele vá. Onde é que você quer que o seu liderado vá? Como é que você quer que seu liderado cresça? Como você quer ser lembrada quanto líder, quanto professora da escola bíblica? Como influente de crianças. Porque embora você não perceba, a criança está ali se influenciando em tudo que você faz. E uma hora ela vai se frustrar se você estiver fazendo tudo errado e ela perceber isso. Infelizmente. Na vida do ministério infantil, na vida de quem é do ministério infantil, o planejamento é essencial e imprescindível, principalmente para o crescimento espiritual, mental, para o crescimento da igreja. A criança, ela não é o futuro da igreja, ela é a própria igreja. E o planejamento vai te ajudar, principalmente, a sair do comum, a sair da inércia e expandir, tá? Expandir de maneira revolucionária. Deus tem um chamado para você, líder, de expansão. E não é uma expansão de ser reconhecida pelos recursos pedagógicos que você usa na igreja. A expansão que Deus quer não é pelo colorido que você usa no culto infantil. Deus quer levantar líderes que sejam missionárias, que tenham um objetivo em comum de fazer com que aquelas crianças que ela está ensinando levem o evangelho para a escola. Você não precisa estar especificamente nas ruas evangelizando, mas se você faz um trabalho de evangelismo, de catequização, e muita gente deve estar achando ruim porque eu estou falando de catequização, mas é isso mesmo, é catequizar, doutrinar a criança no caminho que ela deve andar. Se você ensina a criança ali, é impossível ela não chegar na escola e contar, porque o evangelho é boas novas, é novidade de vida. Se você ensina de uma maneira lúdica, criativa, mas que não perca a essência, essa criança vai chegar na escola e ela vai querer contar para os coleguinhas, não só a historinha que teve, o doce que ganhou, a lembrancinha. Não, chega, líder, de todo culto infantil ter lembrancinha, todo culto infantil ter doce, e você não tem um planejamento. Você não tem uma estratégia para que aquela criança saia dali, vá para a escola e fala do amor de Jesus. Então, o planejamento vai te ajudar a direcionar a mentalidade dessa criança. Você já pensou a importância de ter um bom planejamento? Em você olhar para uma professora da escola, te perguntar o que está acontecendo com as suas crianças, porque ela está percebendo a diferença. Você já parou para pensar sobre isso? Você só vai conseguir fazer isso se você tiver um planejamento. Sabe por quê? Porque o planejamento vai antecipar as suas ações. E antecipando as suas ações, consequentemente, os seus objetivos serão alcançados. E você terá tarefas que te trazem resultados. Porque chega de ter líderes cansadas, com a saúde mental abalada, faz tanta tarefa e no final das contas não obtém resultado. Não adianta você se matar de fazer tarefas sem um planejamento, você não vai ter resultados. Você só vai ser mais uma na sociedade e chega de ser mais uma. Se você entrou aqui nesse grupo, se você entrou aqui nesse curso, eu tenho certeza que você não sairá daqui da mesma forma. Não quero que você saia daqui mais uma líder do Ministério Infantil, mais uma tia. Chega, gente, com essa papagaiada, se veste disso, se veste daquilo, e no final das contas a criança está rebelde em casa, a criança está rebelde na escola, a criança está rebelde na rua, e você está pagando de bonitinha, se vestindo de roupinha colorida e não tendo planejamento que transforme o seu aluno.
Não pense no ministério infantil como algo aleatório, como algo que é um hobby para você. Pense como um compromisso. Jesus, mas eu não estou sendo paga para isso, mas o reino de Deus é tomado à força. Nem sempre você vai ser pago por isso, mas a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que sofrem por amor a Cristo. A Bíblia também nos diz que Deus ele não é injusto para esquecer o trabalho das suas mãos. Então, se você quer entrar no ministério infantil, esse ano você vai entrar de corpo e alma e vai se planejar. Se isso não for para você, pelo amor de Deus, entregue para quem realmente quer. Amém? Estamos entendidas? As características do planejamento que vai te ajudar é o seguinte: você vai ter um processo permanente e contínuo, onde você vai olhar, você vai visualizar, na verdade, você vai visualizar o que precisa ser melhorado, o que está dando certo, o que não está dando certo. Você vai ter sempre uma boa perspectiva de futuro do que você quer realizar a partir do que já foi realizado. E, principalmente, você vai ter tomadas de decisões que levem ao crescimento da igreja de Deus. Nós estamos num século que a igreja de Deus precisa expandir e você tem esse compromisso, líder de criança. Vamos lá? O planejamento, ele ainda te dá técnicas de mudanças e inovação. Você tem que analisar isso, que quando você planeja, você consegue identificar o que precisa ser mudado e o que precisa ser inovado. Tá? Como é, Geisa, que eu vou fazer esse planejamento, então? Primeira coisa, chamando os líderes que atuam com você. Segunda coisa, orando para saber qual é o direcionamento de Deus que Ele tem para sua vida. Terceira coisa, escolhendo um ambiente saudável, tranquilo, onde você possa pesquisar e você possa alinhar a sua jornada de planejamento. E quarta coisa, selecionando temas específicos que tenham a ver com a realidade dos seus liderados. Tem uma pasta bem organizada, tem uma pasta de nomes de aniversariantes, tenha as famílias em suas mãos, marque dentro do seu planejamento visitas semanais ou mensais ou bimestrais com os pais dos seus liderados. Marque evangelismos dentro da própria igreja, com as próprias crianças. O seu planejamento precisa ser um planejamento que glorifique o reino. Deus te abençoe e até a próxima aula.